Cara, o Memphis, Lelê, ele sem a bola, ele não participa do jogo. Deixa o cara em campo pra ser xingado, pra torcida pegar a raiva do cara. Emoção de todos quando saiu o Emiliano e o Ramon, né? Que foram lá, se despediram. Foi uma coisa meio isso, que aí vem um encontro com essa Não, mas notícia é que, agora. Assim, ó, grande parte da torcida do Corinthians, inclusive eu, não queria a demissão dos dois. Porque assim, claro que o time tinha seus problemas, eles tinham seus erros, mas eu não acho que era aquele negócio de, sabe, ser só culpa deles a eliminação de Sul-Americana e tudo mais. Então, assim, eu acho que todo treinador que vier, gente, a gente vai criticar em algum momento, vai ter ali... Porque o time não é lá essas coisas também. Mas tu sabe quem mandou ele embora, né, Letícia? Então, o dono do Corinthians, Memphis Depay. Vou falar, calma, respira, deixa eu terminar o meu pensamento. Pra dar uma na cabeça do Mickey. E aí, assim... Passou vergonha, tomou uma jantada da Lelê de bobeira. Vou ficar quieto, ó. Não é jantada, não. Também mas assim, também não. Eu acho que grande parte da torcida já não queria, mas tinha torcedor que tava de saco cheio também, que achava que tinha que ser demitido, sim. E aquela declaração do Memphis foi o estopim, né? Porque eu acho que ali a diretoria que tava tentando blindar, né, a comissão técnica, falou, pô, acho que ele não tá conseguindo mais extrair de alguns jogadores, e os próprios jogadores estão ficando incomodados. Só que o problema é, o Memphis não corresponde a todo o elenco. E muitos jogadores importantes desse elenco, como o Garro, como o Carride, como o Yuri Alberto, gostavam muito do Emiliano e do Ramon, né? Tanto é que nas férias aí, o Yuri passou as férias dele com o Emiliano e tudo mais. E agora vem essa cláusula do Emiliano lá no Olímpia também, né? Mas assim, se a gente for ver pelo parâmetro da diretoria, da escolha que eles fizeram de demitir pra depois trazer de novo, seria ridículo, gente. Seria um puta atestado de incompetência. Eu acho que tudo bem. Por mim, foi um erro ali. Eu não teria demitido, eu acho que poderia não ter trocado o técnico naquele momento e avaliado outras alternativas para melhorar o time, como, por exemplo, os reforços, que vai ter que reforçar por pedidos do Dorival agora também, né? Mas a diretoria optou por aquilo, talvez muito baseada pela declaração do Memphis também. E aí agora, se trouxessem de volta, pra mim seria um absurdo sem tamanho, mano. Não sei se você tem a mesma opinião. Ô, Lelê, assinar mais um atestado de incompetência, tanto na atual gestão quanto na antiga, eu acho que não é motivo de vergonha pra esses idiotas que estão lá. Então, seria só mais um. Então, com relação a isso aí, eu não acho que seria um grande problema, não. Por exemplo, a volta do Emiliano, sem o pai, talvez. Com relação aí ao Ramon, eu defendi, Lelê, a permanência dele depois daquelas 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, que culminou com a ida do Corinthians para a Libertadores. Mas eu fiquei puto com o Ramon, Lelê, fora as cagadas que ele fez aí durante partidas, sabe? Tanto nas escalações quanto em substituições. Mas eu acho que a gota d'água, Lelê, foi quando ele falou, meio que descartando a Copa Sul-Americana, que era que o Corinthians tinha, pós-título paulista, de competição mais viável em termos de conquista, porque eu acho que a Sul-Americana era mais fácil de vencer do que a Copa do Brasil ou o próprio Campeonato Brasileiro. E ele fala, temos que focar no brasileiro para não cair, para não corrermos o risco que corremos ano passado. Porra, esse time do Corinthians, bem treinado, não é time para cair. Não é time para cair. Eu acho que é time para ficar em meio de tabela do Campeonato Brasileiro e disputar, sim, as Copas. Tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Sul-Americana, que são mata-mata, gente. Mata-mata tá provado por A mais B, inclusive a Copa do Mundo de Clubes provou isso. Que nem sempre o time mais forte vai vencer. Então eu acho que o Corinthians ele tinha que fazer um Campeonato Brasileiro razoável, de meio de tabela, e tentar brigar nessas Copas aí. Mas beleza, foi mandado embora. Agora vamos falar aí da véia da Casa do Pão de Queijo, Dorival, porque o negócio é o seguinte... Como? Véia do pão, o que é isso? Como é que é o treinador aí? Como é que tu chamou? Parece mesmo. O símbolo da véia, a véia da Casa do Pão de Queijo, é o Dorival. Lelê, na boa, quando você me escala o Félix Torres, porque o Mateuzinho não era opção, pra jogar um clássico, e a gente vê o Félix Torres subindo pro ataque, incentivado pelo Dorival, falando, inclusive na transmissão, o pessoal falando, o Dorival tá dando uma bronca no Félix Torres, porque ele não tá apoiando muito, ele tá mandando o Félix Torres ir pro ataque. Cara, isso daí me deu um nojo, mas me deu um embrulho no estômago, Lelê, de verdade. Porque se você tem
Imagina, Domênico, você tem a opção, não vai jogar lá, sei lá, não vai jogar o Mike, não vai jogar o Marcos Rocha, que também não tá lá, não vai jogar o Gihai. Ele improvisa o Mikael, o Abel improvisa o Mikael na lateral direita e manda ele pro ataque. Ou então o São Paulo, Sombra, tá jogando lá o Alan Franco Ferrarese. Aí você fala, o Arboleda vai ser o lateral direito. E você manda o Arboleda virar lateral de ofício. Ou seja, toda hora subir pra tentar cruzamento. Gente, o Félix Torres, ele é ruim na dele. Imagina improvisado. Se você vai improvisar o Félix Torres de lateral, gente, ele tem que ser um zagueiro pela direita, ponto. É um cara estático ali pra tentar frear o lateral esquerdo do São Paulo, que na partida de sábado era o Wendel. Então, na boa, quando eu ouvi o Dorival falando que o Félix Torres tinha que subir, cara, na boa, ele não conhece o elenco que ele tem. Ele não conhece o elenco que ele tem. Ele foi um mês pra conhecer essa porra desse elenco, na pausa do Mundial, da Copa do Mundo aí, e parece que ele não conheceu. Ô, mano, Lelê, desculpa, só rapidinho. É sobre o Félix Torres. Na coletiva, o Dorival, ainda quando questionado a respeito, ele disse, então você falou pro repórter, então você não viu os últimos jogos que ele jogou de lateral, como ele jogou bem? Cara, e tem corintiano que defende essa ideia. Sombra na boa, o Félix Torres, ele parece a Samara saindo do poço, ele é todo torto correndo. Mas é verdade, Domênico, é horroroso, é horroroso. O Félix Torres, ele não consegue fazer um 2 com a porta. Se ele fizer a tabela com a porta, ele não consegue fazer um 2. E lateral precisa ter visão de jogo, cruzamento afinado. E, cara, na boa, qualidade técnica para fazer uma tabela em progressão com o meio-campo, com o atacante. Ele precisa disso. Na boa, Domênico, o Félix Torres, ele jogando de lateral, ele atrapalha o ataque e ele deixa um rombo defensivo. Tanto que o primeiro gol do São Paulo, ele volta trotando. O primeiro gol do São Paulo, ele volta trotando e no segundo gol, ele não consegue interceptar uma fatiada de cabeça, que ele estava inteiro na bola. Era tirar do jogador de São Paulo e cabeceia na direção do jogador de São Paulo, que faz o cruzamento para dentro da área, o Luciano faz o segundo gol. Então os 2 gols o Félix Torres falha. E o Wendel, que é um jogador extremamente criticado pela própria torcida do São Paulo, que o Sombra mete o pau direto, ele foi um dos melhores em campo, junto com o Marco Antônio, com o Luciano, justamente porque estava jogando em cima dessa... Não vou nem usar o termo que eu gostaria para falar do Félix Torres, mas vocês imaginaram. Então, na boa, Lelê, se eu der aquele brinquedo, mano, que meu filho daqui a pouco vai estar usando, de encaixar estrela na estrela, o círculo no círculo e o quadrado no quadrado, eu tenho dúvida se o Dorival consegue terminar. Mas aí, mano, eu vou falar assim, eu tenho minhas críticas ao Dorival, já falamos muito aqui, né, das invenções que ele tava tentando fazer e tal, não sei o quê. O caso do Félix Torres, eu ainda passo um pano pro Dorival. Por quê? Porque, cara, quando você não tem um Mateuzinho disponível, como era no Clássico, ou é Léo Maná, ou você improvisa alguém por ali. E o Léo Maná, nós torcedores sabemos que também não dá. Então, ele improvisou o Félix Torres e, de fato, o Félix Torres, que vinha muito mal como zagueiro, né, fazendo as suas lambanças, nos primeiros 2 jogos que ele fez como lateral direito, ele não comprometeu como ele comprometia na zaga. Então deu aquela impressão de, em vez de Léo Maná, dá pra usar o Félix Torres ali. Só que, óbvio que ele não é um lateral direito bom. Óbvio que não dá pra gente contar com o Félix Torres como lateral direito, não é o ideal. Só que aí, quem é que tem culpa nisso? A diretoria, mais uma vez. Por quê? Sim, Lelê. Cara, mas o que eu tô questionando do Dorival, Lelê, é outra coisa. Não, sim, mas... Eu só acho que se ele vai colocar o Félix Torres, ele tinha que mandar o Félix Torres ficar estático na defesa. Sim. Não subir. Ficar na saída de bola. Era isso que era pra ter feito. Mas é isso que eu tô questionando. Eu não tô questionando, por exemplo, olha, tinha que pôr o Léo Maná. Pelo contrário. Inclusive, essa diretoria burra, esses quadrúpedes que estão lá, eles renovaram um contrato com o Fagner, e o Fagner não jogava bola há 2 anos, Lelê. E, misteriosamente, depois de uns 2, 3 meses, o contrato de 2 anos que foi renovado com o Fagner, mandaram o jogador pro Cruzeiro, e o Corinthians pagando metade do salário. Então... Se o Corinthians quisesse negociar com o Cruzeiro, que fizesse a venda pro Cruzeiro, e o Cruzeiro pagando a integralidade do contrato. E se não, o seu Fagner ia virar a reserva do Mateuzinho, e caso o Mateuzinho não jogasse, tinha a opção de ter um lateral de ofício. Mas, ô Lelê, o meu questionamento com relação ao Dorival não é o fato em si de colocar o Léo Maná. Poderia colocar o Félix Torres, mas a minha crítica é ele mandar o Félix Torres subir. Sim, ele tinha que virar um zagueiro pela direita. Mas assim, mas você vê como os problemas, eles sempre começam, assim, mais além, né? Porque, cara, você acabou complementando o que eu ia falar aqui, né? Pra terminar o meu comentário. A gente tá pagando metade do salário do Fagner pra ele jogar no Cruzeiro e a gente tá com o Félix Torres improvisado na lateral. Olha o belo planejamento, né, da diretoria do Corinthians. Foi a mesma coisa com o Cássio, quando decidiram liberar o Cássio, achando que, né, o Carlos Miguel ia estar ali a todo momento. E eu lembro que eu falei aqui, cara,
Eu acho que não é momento de liberar o Cássio antes, não, viu? A gente não sabe ainda se a gente pode, de fato, contar com o Carlos Miguel. O Carlos Miguel nunca teve uma sequência, por mais que estivesse merecendo oportunidade, mas não era aquela certeza absoluta. Podia se machucar também, aí a gente ia ter que ficar com o Donelli, né? Se não tivessem trazido o Hugo aí. Mas é a mesma coisa. Eu acho que, assim, o torcedor, às vezes, ele tá de saco cheio de alguns jogadores e ele fala, manda o Fagner pra lá, manda o Cássio pra lá. E o torcedor falar isso, tudo bem, sabe? A gente aceita, porque o torcedor é passional mesmo. O torcedor, às vezes, quer que o cara vá pra casa do chapéu e não quer mais ter que ver o cara dentro de campo quando ele tá numa fase ruim. Agora, a diretoria não pode agir dessa forma. Um gestor, um dirigente, ele tem que traçar, né, esse planejamento. Ele tem que saber que se ele emprestar o único lateral que ele tem no elenco, ainda que esteja numa fase ruim, ele vai ficar só com o moleque da base caso o titular se machuque. Mas ano após ano o Corinthians comete esses mesmos erros, né? E desde época de renovação e transparência, e aí continuou nesses erros com Augusto Melo também. E no final a gente fica com um elenco curto, né, com jogadores que não conseguem suprir aí essa qualidade muitas vezes quando o titular, que já não é essas coisas, se machuca. E depois, querendo ou não, uma hora ou outra isso vai estourar nos treinadores, né? Porque sempre a corda estoura pro lado mais fraco. Então é isso. Mas, ô Lelê, eu até queria fazer um parênteses aí também na crítica que eu fiz ao Dorival, mas não é só dele não, viu? Sim. Não é só dele não. Eu quero fazer uma crítica a essa cambada de cagão aí que tá vestindo a camisa do Corinthians também. Porque entra técnico e sai técnico, Lelê, a postura desses jogadores em clássico, principalmente jogando fora de casa, é de um elenco bunda mole. Eles veem o adversário fazendo o que bem entende e o Corinthians não consegue jogar. Se livra da bola. Time cagão. Time extremamente previsível, time lento pra sair da defesa pro meio campo, do meio campo pro ataque. É toda hora tentando fazer aquela jogadinha de merda no sistema defensivo que ninguém aparece pra receber uma bola e o Corinthians colocar o adversário na roda e assim criar espaços. E aí a marcação do time adversário adianta. E aí forçam o erro do sistema defensivo, tocando a bola lá pra frente, lá no chutão. Então o negócio é o seguinte, jogador do Corinthians pra jogar ali tem que ter personalidade. E vou te falar... a fiel TikTok que adora um jogador verificado, um jogador midiático, que adora o Memphis Depay e ninguém critica esse sujeito, esse cara precisa acordar e saber onde ele tá jogando. Ô Lelê, na moral, ninguém dentro do clube brifa esse maluco. Cara, o Memphis, Lelê, ele sem a bola, ele não participa do jogo. Ele não participa do jogo. O cara pode passar do lado dele. Ele parece aqueles leões dopados aí no zoológico na Argentina, que você vai lá pra tirar foto, que você passa do lado com o bife, batendo com o bife na cara dele, e ele não faz nada. Perdeu a bola, é mão na cintura. E vou te falar, ô Dorival, você tá de brincadeira, meu irmão. A menos que ele tivesse quebrado a perna, uma fratura exposta na descida do gramado lá pra ir pro vestiário, do primeiro pro segundo tempo, jamais, Dorival, jamais você poderia voltar com o Guinegão no lugar dele. Esse cara, ele foi contratado pra fazer a diferença, e se ele não estiver fazendo, Dorival, você tem que voltar com ele, inclusive, pra castigá-lo. Tirar o Memphis no intervalo do jogo, num jogo que, teoricamente, ele deveria ser a estrela da partida, e não foi... Você dá um prêmio pra ele, toma um banho quentinho, descansa aqui no vestiário, não precisa nem voltar pro banco. Deixa o cara em campo pra ser xingado, pra torcida pegar a raiva do cara. Se você fez isso pra queimar o cara, você não queimou, Dorival. Você poderia ter queimado, mandando ele de volta pro segundo tempo e falar, bacana, você ganha 6 conto por mês, é você que tem que decidir essa porra, não é o Guinegão, não. É isso que você deveria ter feito, Dorival. Começou no futebol ontem? Tá de brincadeira. Ele foi embora mesmo? Pra casa? Não foi embora, Ele foi pro Quintino. ônibus antes do... Ele não foi pro segundo tempo lá pro banco de reservas, como voltou o Félix Torres, mas o Martínez também não foi. E parece, Lelê, que ele tinha deixado o estádio, parece que ele... Não sei se ele voltou com o ônibus ou se ele já foi embora ali depois que terminou o jogo, Quintino, mas ele não esperou, parece que os jogadores todos, pra poder ir embora. Parece que ele já se retirou do estádio ali, não sei se por meios próprios, enfim... Mas ele não esperou o grupo, não. Mas ele ficou no vestiário no segundo tempo. A informação, mas, enfim. Primeiro, né, ontem ali no pós-jogo, a gente aqui na Transmissão Energia, a informação é de que ele não tinha voltado pro banco no segundo tempo, isso a gente já sabia. Ele foi embora depois. E que ele teria ido embora logo após ali, né, aquela conversa. Ele participou da conversa dos jogadores no vestiário.
mas que ele teria ido embora antes da delegação, né? Que não ficou pra ir junto com todo mundo. Ó, Lelê, só um parênteses aí, é um absurdo o cara não ter esperado o carro do ovo pra ir embora, não. Isso, Danton! Isso! Ai, meu Aí Deus não. do céu. Aí não, deselegante, hein, sobre deselegante. E aí, Mas, ô, hoje eu Lelê, já vi gente falando que ele foi pro ônibus e ficou sozinho lá isolado. Aí também não sei qual. pra passar a sequência agora do Corinthians, é o Cruzeiro em casa, o Botafogo fora Nossa. E Palmeiras e o Copa do Palmeiras Brasil. Copa do Brasil. Né? Nossa. Eu falei aqui na sexta-feira. Eu ó, acho que o sequência- Dorival não resiste. Não Também resiste. acho. Três aí no Eu acho que cai quarta-feira. E assim, ó, essa questão do Agora nem Memphis, acho. mano. Eu também tô com esse mesmo sentimento acho. aí do Bento. Não, eu acho que na quarta-feira contra o tomar Cruzeiro... uma fatiada aqui, Eu acho que ele só cai se for uma coisa muito assombrosa, sabe? Se tomar um 4-0 do Cruzeiro, alguma coisa assim, um 1-0 3-0... simples, tu acha que não, amassa- Letícia? Não. Se for que nem nos moldes Acho que não foi o cai ainda. clássico, 2-0 não fazendo nada, eu acho que Não, mas cai. acho que só se for uma coisa muito chocante pra cair quarta-feira. Estão com apetite o Cruzeiro, hein? Mas assim, agora tem sombra no mercado, né? Porque o Corinthians sempre teve interesse no Vojvoda e agora ele tá aí disponível. Eu não sei se o Vojvoda Não sei se ele aceitaria Eu não sei se o exatamente. Vojvoda aceita, não. Exatamente. Eu acho que, inclusive, isso pesa muito na decisão de demitir ou não o Dorival nesse momento. Porque eu acho que só demitiriam se já tivesse um pente certo ali, né? Pra chegar, porque já tem decisão na Copa do Brasil logo depois. Por isso que eu acho que, assim, quarta-feira só cai se for algo muito chocante, Até porque realmente. um Vojvoda fala, cara, eu vou pegar essa bagunça? Ele não precisa, né? Porque ele tá com moral no mercado também. Exato, Então, ele pode esperar pra escolher mais tarde. E Eu não acompanhei com a atenção devida. O Memphis foi substituído por opção técnica Sim. ou pediu pra sair, mano? Técnica. Não, falou que foi foi técnica. substituído por escolha do Dorival, opção do Dorival. Que E o coisa, Dorival hein? mesmo fala sobre isso na coletiva, né? E aí, talvez aí o... Porque tá certo o Dorival. Sim. Tem treinador que é covarde e não substitui a estrelinha no intervalo. Não, e eu acho que assim, até o que o Mano trouxe aí de que... Quando é estagiário, não substitui mesmo, não, ô Sombra. Eu acho que assim, até o que o Mano falou aí sobre ele não ter que substituir, até porque o Memphis é uma referência e deveria corresponder dentro de campo, né? Ficar até o fim. Eu acho, Mano, que... Eu entendo essa sua visão. Mas tem as ressalvas também, né? Se o cara tá se arrastando em campo, se o cara tá mal, se o cara não tá participando e o treinador quer tentar uma eu não melhora tiro não, do hein? time, ele, por mim, ele pode substituir sim. Ele deve substituir o cara, independente do cara ser camisa 10, do cara ser uma estrela e tudo Pelo mais. Guinegão, ele Não, saiu pra então, o arrumando, hein? problema é Moleque é ruim de justamente. bola. O problema é Esse moleque é primo do justamente Léo Maná. esse. É primo do Léo Maná. O problema é justamente Sabe? esse, é você não ter opções que agreguem, Mas né, se no você não banco tem de opções, reservas pelo menos ali. deixa o cara que pode pelo menos resolver. Sim. Eu acho que tem 3 caras ali no time do Corinthians, 4, pra falar a verdade, que não podem sair, a menos que se machuque. Yuri Alberto, Memphis, Carrídio e Garro. São os 4 que realmente ali podem, mesmo mal no jogo, pode num lampejo Tirar um ali, coelho sabe? da Tipo, cartola, né? Exato, é aquele cara que pode ter um recurso a mais. Agora, tirar o Memphis pra colocar o Guinegão achando que você vai ganhar Olha. alguma coisa a mais. Não, mas o assim- Guinegão, Meu time- ele é muito fraco. Sim, aí a Eu gente tô tem. vendo- A culpa não é dele. A gente Eu tô tem... vendo pela TV, Letícia. Eu tô no estádio e o locutor fala assim: substituição. Sai o craque do time pra entrar o Guinegão. Para tudo que eu quero descer, cara. Então, mas Para aí a tudo. gente tem, como é que eu vou dizer? 2 contextos, né? Esse contexto de que o Memphis deveria jogar, porque ele é mesmo abaixo, ele é um dos que pode fazer alguma coisa de diferença, ele é melhor do que estão no banco. Aí, concordo plenamente. Agora, a situação dele querer ficar bravinho, né? E querer ir contra os treinadores quando ele é substituído e não reconhecendo muitas vezes que ele tá abaixo do que pode render. E aí começa a dar indícios. Porque assim, o Corinthians hoje já é uma bomba relógio, gente. Tudo que a gente não precisa é desse tipo de situação pra você jogar ainda mais lenha na fogueira e ficar aí com todo mundo especulando. Ai, porque tem treta com o Memphis, com isso e com aquilo. Então ele como um atleta, ele como funcionário do clube, ele deveria evitar esse tipo de coisa. E não é a primeira vez que ele faz. Com o Ramon e com o Emiliano, ele já fez isso também. No jogo lá em Criciúma, no ano passado, ele foi substituído no finalzinho, já era 80 minutos por ali. Ele não gostou de ser substituído. Ele foi pro ônibus antes de todo mundo. E, pasmem, o Ramon e o Emiliano tiveram que ir conversar com ele. De tipo, ai, não sei o quê. Ele acha que é maior que o clube. Ele então, acha. esse tipo de atitude a gente não pode passar pano e achar que tá normal também. Como é que é, né? Sombra?
Ele É o teu fiosco. Se fecha. Ele é maior que o Corinthians? Tu acha mesmo, Quem Sombra? é Memphis, irmão? Ah, lógico que não, né, gente? E vou te Pelo falar, amor de Deus. tem que cair, ô Lelê, na boa, pra mim, ó, eu sei que tem os TikTokers que adoram o Memphis aí, porque fez musiquinha com o Hariel, ele vai pra comunidade ver jogo de várzea, faz trancinha, porque o Memphis, ele deve ser um cara agradável, no dia a dia ele deve ser uma boa pessoa. Tu falou pra deve ser um guardar o cara nome dele, que é seu destaque do jogo, e o teu locutor chamava o lateral Mas é que de tá, Hakimi Torres. Mas, ô Quintino, eu peco pelo meu otimismo. Sempre foi assim. Sempre será. Mas, cara, na boa, mete marcha nesse maluco aí também. Que caia junto com o Dorival. Manda os dois embora, mano. Manda os dois embora. E Hakimi Torres, tu gostou? Quem? Hakimi Torres. Você é louco, É mano. o Nossa, apelido cara, que o De horroroso. Paula deu pro Félix Torres na lateral, mano. Mas Eu vamos prefiro todos... mijar uma pedra de aquário do que o Félix Torres, mano. Aí vamos todos cantar e dançar. Vamos. Vai pro inferno. Fiel, olhando aí esse calendário das próximas partidas que vamos enfrentar, será um grande teste para saber se o Dorival vai se manter no cargo ou não. Como vocês viram aí, a grande maioria da bancada acredita que ele não vai resistir nessa partida de quarta contra o Cruzeiro, que está vindo de uma sequência grande de vitórias, e chega na Neoquímica Arena para tentar tirar essa invencibilidade do timão. Eu acredito que a gente não é favorito nessa partida, apesar de estar jogando em casa. Porém, sabemos a força que a Fiel faz nas arquibancadas e os jogadores não correspondem. Torço muito para que o Dorival mostre resultado, muito pelo contrário de muitos torcedores que estão torcendo pelo seu fim, pela tragédia. E se o problema fosse o treinador, já teria dado certo há muito tempo. Afinal de contas, a quantidade de comandantes que tiveram na nossa frente foram muito bons. Deixa aí o seu comentário que você está achando do Memphis também, que vem sendo novamente alvo de muita polêmica. Queria a sua opinião aí.